Olá, seja muito bem-vindo ao Contribuinte Cast, o podcast do contribuinte. E eu, Ragélia Canavati, estou aqui com vocês nesse 16º episódio para trazer um tema muito discutido nos últimos dias, que é sobre a isenção da energia elétrica. Se você tem dúvidas de como aderir, qual prazo e outros aspectos dessa isenção, vem comigo que eu vou trazer todas as novidades para você. Vem! Para iniciar esse tema, é preciso que eu te esclareça alguns pontos relacionados ao Instituto da Isenção. A isenção é um instituto trazido pelo Código Tributário Nacional, que diz que é uma das formas de exclusão do crédito tributário. A isenção ela é sempre decorrente de lei, e no caso, o que trataremos aqui é sobre a medida provisória número 950 de 2020. Medida provisória esta que já tem força de lei a partir do momento da sua publicação. Destacamos aqui que o CTN ele indica que a isenção ela pode ser restrita a determinada região, entidade tributante, em função de algumas condições. O que precisa, em resumo, saber é que a isenção, diferente da imunidade trazida lá na nossa Constituição, que impede o surgimento do fato gerador, a isenção ela é a dispensa do pagamento. Ou seja, o fato gerador ele até chega a nascer, ele origina o crédito tributário, tudo. Só que por força de lei, aquele crédito tributário ele deixa de ser cobrado. Ou seja, estamos sim falando sobre uma renúncia fiscal. Agora, o que eu trago aqui para vocês a respeito dessa medida provisória número 950 de 2020 é que ela traz a isenção da energia elétrica, sobre o consumo da energia elétrica. Agora, se você está em dúvida em relação a como se dá esse procedimento, eu vou te explicar. Já que você já conhece o que é instituto, o que é a isenção, e já que a gente está falando de renúncia fiscal, fica mais fácil de você entender como ela vai ser na prática em relação à cobrança da energia elétrica. A medida provisória número 950 de 2020, ela foi editada pelo governo federal. Ela prevê um desconto nas tarifas de até 100% para a parcela do consumo da energia elétrica de até 220 kW mês para os beneficiários da tarifa social. Agora, se você está em dúvida em relação a quem seriam esses beneficiários da tarifa social, eu te faço aqui desde já o convite para que você verifique no seu estado e principalmente em relação à concessionária de energia elétrica do seu estado, pois no verso da conta sempre contém alguns dados muito importantes que você precisa saber, que é justamente a inscrição na tarifa social. Sempre vem e é sempre bom que você fique atento a esses aspectos, tá? Eu recordo aqui a vocês que a isenção trazida na MP 950 de 2020, ela vale por 3 meses. Lembra que eu falei lá anteriormente que o Instituto da Isenção, ele tem um prazo, ele tem que apresentar as condições? Pois é, essa MP está trazendo exatamente as condições. Ela vale por 3 meses, ou seja, ela dura até 30 de junho de 2020. E insere-se ainda um conjunto, tá? Essa medida provisória nada mais é do que um conjunto que está ali, que é justamente para enfrentar essa pandemia trazida pelo governo federal. Para que você entenda,
As famílias de baixa renda, elas têm o direito à tarifa social da energia elétrica. E esse desconto chega até 65%, que já era concedido pelo governo. Agora, eles vão estar totalmente isentos do pagamento da conta até o dia 30 de junho desse ano. A medida provisória, ela já foi publicada e já passou a valer desde o dia 1º de abril. Então, fique atento. Ela foi uma ação emergencial em tese para ajudar todos os consumidores e as distribuidoras de energia elétrica durante a crise do coronavírus, tá? É importante que você saiba que as famílias, elas têm o direito a essa isenção da energia elétrica, são aquelas, e eu volto aqui a falar, que possuem um consumo, tá, mensal de até 220 kWh por mês e se enquadre em um dos critérios que eu vou falar a partir de agora. Esses critérios, eles não são cumulativos, então basta que tenha um consumo de até 220 kW, tá? Mais algum critério, como está inscrito no cadastro único com renda mensal por pessoa menor ou igual a meio salário mínimo nacional, que significa que a pessoa recebe, tá, R$ 522,50, ou que usufruem de algum benefício de prestação continuada da assistência social, como, por exemplo, o INSS para receber o amparo de portador de deficiência ou mesmo o idoso. Ou ainda, está inscrito no cadastro único, tá, com renda mensal de até 3 salários mínimos, com pessoa portadora de doença ou patologia, em que o tratamento ou procedimento médico exija o uso continuado de equipamentos que funcionem com energia elétrica, tá? Um desses 3 requisitos somados àquele consumo de até 220 kWh. Importante que eu destaco aqui é que os indígenas e os quilombolas que já têm o desconto de 100% de até 50 kW de consumo por mês passam a ter 100% de desconto até os 220 kW, né? Todas as faturas emitidas entre 1º de abril e 30 de junho, elas devem ser emitidas considerando o desconto de 100%, independentemente do período do consumo. Isso é o que aponta a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Logo, a gente traz aqui que não haverá desconto proporcional e serão até 3 faturas isentas, equivalente aos 3 meses. Então, é bom ficar atento, viu? Se a fatura de abril ela já foi emitida e não foi paga, o consumidor deve entrar em contato com a distribuidora, que já tem que fornecer uma outra fatura ou um outro código de barras. Então, fique muito atento nisso. Se você já recebeu, se você tem todos os requisitos, já está cadastrado, já tem o cadastro, já tem tudo, e ainda não recebeu e a fatura já foi emitida, você deve entrar em contato com a distribuidora. Por quê? A empresa deve disponibilizar a fatura atualizada dos demais canais de interação, principalmente a internet. Então, se você não tem o código único, você pode acessar pelos canais, os terminais telefônicos, ou se você tem um código único da sua fatura, você pode verificar através dos canais por meio da internet. Importante que eu te destaco aqui é que nesse ponto, se a fatura de abril ela já foi emitida e já foi pago, preste atenção, você já pagou a fatura de abril, o acerto de crédito a seu favor ele deve ser realizado na próxima fatura. Isso é o que diz a ANEEL. A distribuidora ela também pode avaliar a viabilidade de realizar uma restituição de valores já pagos. Só que eu
faço aqui a observação. Você precisa mesmo verificar com a distribuidora do seu estado. Porque existem algumas distribuidoras que, por exemplo, o atendimento, o cadastro único das famílias carentes, das famílias de baixa renda, está sendo feito pelo WhatsApp, por exemplo. Mas isso não é em todas as distribuidoras do Brasil. Então, fica aqui a nossa dica para que você já faça esse contato com a distribuidora do seu estado e verifique sobre todas essas viabilidades, inclusive a viabilidade da restituição de valores já pagos, já que você está isento até o dia 30 de junho, né? Quero ressaltar aqui que o reembolso ele pode ser feito, inclusive, depois do dia 30 de junho, tá? Agora, muito importante, a bandeira tarifárica aplicada na conta de luz, atualmente ela é a verde, ou seja, sem cobrança adicional aos consumidores. Mas a ANEEL esclarece que se as bandeiras amarela ou vermelha forem acionadas, o consumidor de baixa renda terá direito ao desconto também sobre a bandeira, ou seja, o acréscimo da bandeira também será zerado até o consumo de 220 kW. Agora, o novo desconto já deve ser aplicado antes da regulamentação da ANEEL, de acordo com a agência, ou seja, a distribuidora ela deve colocar uma mensagem de destaque para você, seja na página na internet ou em outros canais de comunicação, te esclarecendo sobre esse período de apuração. Ou seja, esse desconto ele já tem que ser informado para você. Questões relacionadas principalmente à aplicação dos tributos, como, por exemplo, a cobrança do ICMS energia elétrica, tá? Importante destacar aqui que o que pode ser cobrado, né, dentro desse período, tá? Caso o consumo seja maior do que o determinado pelo programa, será cobrada uma diferença. Por exemplo, se o consumo realizado pelo cliente foi de 230 kW, ele terá a isenção de 220 e só pagará 10 kW restantes. Isso é muito importante que você tenha isso em mente. É bom lembrar também que outros tributos cobrados na conta de luz, como por exemplo a COSIP, que é a contribuição de iluminação pública, ele não está coberto por essa isenção não. E o valor ele é repassado às prefeituras municipais, que é justamente a iluminação pública, tá? Os demais serviços contratados pelos clientes, como doações, seguros, parcelamentos, planos de saúde, odontológico, entre outros, também continuam sendo cobrados normalmente. O que a gente destaca aqui é que a ANEEL não regula a aplicação de tributos, como, por exemplo, o ICMS, o PIS/COFINS e a COSIP. Assim, deve ser mantida a aplicação tributária conforme prevista na legislação correlatada. Eu trago aqui a importância para vocês saberem isso, porque o ICMS é um imposto estadual. Já o PIS/COFINS são contribuições federais. E a COSIP, que é aquela contribuição sobre a iluminação pública, ela é destinada às prefeituras. Então, fique atento à questão da competência de cada um, tá? Dessa forma, você deve ficar atento caso o fato da tarifa até 200 kW, nesse período, todas essas cobranças, elas vão incidir sobre o que está sendo cobrado, ou seja, 0,0, que eventualmente pode causar algum impacto no valor do cálculo desses tributos. É como se fosse, gente, uma isenção, uma extensão dessa isenção também a esses tributos, já que a base de cálculo sendo 0, a gente está pressupondo aqui que não tenha nenhum parcelamento, nada, tá? Ela sendo 0, parte do princípio que se a base de cálculo é 0,
todo o valor que você vai ter a título de tributos será igual a zero, tá? Importante aqui destacar também que para ter acesso a esse benefício dessa isenção, é necessário que tenha a inscrição. Então, logo, um dos integrantes da família deve solicitar desde logo à distribuidora de energia elétrica a classificação da unidade consumidora na subclasse residencial de baixa renda. O que ele precisa informar? Nome, CPF, carteira de identidade, ou, se na inexistência da carteira de identidade, um outro documento oficial com foto, tá? Para os casos indígenas, a gente chama de RANI, tá? O código da unidade consumidora a ser beneficiado. Isso você pode fazer através do telefone, o contato que você tem, ou através dos meios de comunicação pela internet com a distribuidora, tá bom? O número de identificação social, que a gente chama de NIS, e o código familiar do cadastro único, ou o número do benefício, tá? Quando do recebimento do benefício de prestação continuada. Deve também informar, tá, nos casos em que for solicitado, a apresentação de um relatório e um atestado subscrito por um profissional médico, tá, nos casos do uso continuado de aparelhos, tá bom? Para aquelas pessoas portadoras de necessidades especiais. Informo também aqui que a distribuidora ela efetuará uma consulta ao cadastro único e ao cadastro de benefício da prestação continuada, para verificar se aquelas informações que foram prestadas ali no canal dela estão de acordo. Logo, é bom você verificar a questão da atualização cadastral, tá? Que pode ter ocorrido até 2 anos. O que a gente frisa aqui é que quando tem o caso de faturamento sendo realizado pela média dentro do período, o consumidor ele deve ter o direito, ele tem o direito do desconto total de 220 kW, quando a realização do acerto de faturamento for posterior ao consumo no período em que for maior do que o faturado, ou seja, o consumidor ele tem o direito do desconto de 100% para o consumo mensal de até 220 kW. Isso é conforme a medida provisória, tá? Que a gente está falando aqui. Caso no acerto de faturamento posterior, que é quando a gente trata depois do prazo, o consumo efetivo do período ele for menor do que o faturado pela média, ao realizar o acerto com a distribuidora, essa deve devolver, tá, o valor do reembolso recebido a maior. Logo, efetuar o acerto com o consumidor. Então, fiquem atentos a essa questão de ser realizado por média ou não. E sempre que tiver dúvidas, não hesitem em consultar um advogado tributarista para te auxiliar em todas essas questões, tá? Lembramos que as faturas emitidas e já pagas, o acerto ele deve ser realizado na próxima fatura, ou seja, uma compensação. A gente está tratando aqui de institutos que o direito tributário já traz no nosso dia a dia, que é justamente a compensação. Um eventual crédito em favor do consumidor deve ser utilizado nas faturas subsequentes. O que a gente está falando aqui, uma compensação. Inclusive, após o período abrangido pela medida provisória, tá? A distribuidora ela também poderá avaliar a viabilidade de realizar a restituição de valores já pagos. Mas aqui eu já falei para vocês, né? Tem que verificar com a distribuidora de vocês, tem que analisar realmente e, acima de tudo, muito importante, você ter acesso à sua distribuidora pelos meios digitais, já que estamos em isolamento social.
Então, é isso. Eu me despeço desse 16º episódio com a certeza que eu contei com a melhor presença, que foi a sua. Muito obrigada pela participação em mais um episódio nesse podcast relacionado e direcionado a você, contribuinte. Eu aproveito e te convido para estar comigo novamente na próxima semana em mais um episódio desse Contribuinte Cast, o podcast do contribuinte. Então, é isso. Te vejo na próxima semana. Tchau!